Imagina a seguinte cena. Um gato doméstico comum, uma coleira bem fininha com um rastreador GPS minúsculo e, pasmem, 12 quilômetros caminhados em um único dia. Esse é o tipo de dado que faz a gente parar tudo e repensar, né? Com certeza. Porque hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai basicamente implodir aquela ideia de que o felino que mora com a gente é só tipo uma almofada decorativa de luxo. Aquela almofada que só mia quando quer sachê, sabe? Aham. A famosa visão do gato como um bibelô de apartamento. Exato. Quando a gente bateu o olho nos dados das nossas fontes para a análise de hoje, aquela imagem super reconfortante do gatinho quase líquido, dormindo no raio de sol do tapete da sala, bom, ela virou de cabeça para baixo. Totalmente. Porque o impacto de um dado como esse, de 12 quilômetros, força uma quebra de paradigma na hora, sabe? A gente se acostumou tanto, mas tanto, a olhar para os gatos só pela lente da vida moderna e fechada, que a gente meio que esquece o projeto biológico ali, por baixo daquele pelo todo macio. É um motor, né? Sim, é um motor incrível e ele definitivamente não foi desenhado pela natureza para ficar parado o dia inteiro. Certo, então vamos desempacotar isso tudo porque a missão da nossa exploração de hoje é destrinchar um guia definitivo que a gente extraiu das fontes sobre como, por quê e principalmente quando levar felinos para passear na coleira. Mas olha, antes da gente falar sobre guias e calçadas e tudo mais, tem uma pergunta gritando na minha cabeça aqui. Pode mandar. Se a gente bota uma coleira num gato, nós não estamos, basicamente tentando transformar gatos em cachorros de pequeno porte? Nossa, de jeito nenhum. A resposta curta é um baita de um não. E a biologia que explica isso é fascinante. Aham. O objetivo de passear com um gato não tem nada a ver com imitar o que os cães fazem. Na verdade, é uma tentativa de suprir uma necessidade biológica felina muito profunda. Uma necessidade que, na prática, a nossa arquitetura urbana acabou apagando. Porque a gente murou tudo, né? Exatamente. Se a gente for olhar os números da fonte original, na natureza, o território de um gato, Aquela área que ele mapeia e patrulha todo dia. isso, a área que ele considera a casa dele de verdade, ela varia entre 800 a absurdos 8.000 metros quadrados. 8.000 metros quadrados. Caramba, isso é basicamente o tamanho de um campo de futebol profissional inteiro. É gigantesco. E isso tudo dedicado só para um único gato poder explorar, cheirar, caçar. É muito espaço. É uma área vasta e super rica em estímulos em 3 dimensões, sabe? E o conflito que a gente vive hoje surge bem aí. Quando você coloca essa biologia desenfreada de frente com a nossa necessidade moderna de segurança. Que é super válida, claro. Com absoluta certeza. Hoje os tutores mantêm os gatos trancados em apartamentos e casas teladas, e eles estão certíssimos em fazer isso. O documento que embasa a nossa análise deixa bem claro que as ruas no Brasil oferecem riscos simplesmente inaceitáveis para um animal solto. Desde atropelamentos, ataques de cães. Envenenamentos, maus tratos, sim. Então manter eles contidos é, acima de tudo, um ato de amor, é sobrevivência. Mas, se a gente conectar isso com aquele cenário maior dos 8.000 metros, a gente começa a entender por que esse confinamento todo gerou uma crise silenciosa de bem-estar. Virou uma prisão dourada, sabe? Pensando nessa escala do campo de futebol que você falou, trancar um gato num apartamento moderno hoje é como pegar um atleta de elite olímpico, Perfeito. alguém com reflexos absurdos, instintos super afiados, uma curiosidade que não acaba nunca, e aí você tranca esse atleta num estúdio de 30 metros quadrados pro resto da vida e diz assim, olha, fica aí, pelo menos aqui dentro você tá seguro. A analogia do atleta é cirúrgica. E aí, qual é o resultado disso a longo prazo? É uma epidemia que quem tem gato em casa muitas vezes nem percebe direito. Os gatos gordinhos... Gatos severamente obesos, sim. E não só isso. Felinos cronicamente estressados, deprimidos, gatos que vão passar a vida inteira sem nunca, sentir a textura irregular de uma grama debaixo da pata. Nossa, é triste pensar por esse lado. É muito. Sem poder observar um passarinho voando de forma errática, sem ter uma janela de vidro, bloqueando o cheiro.
Sabe, o passeio guiado, então, não é um capricho ou uma moda de internet. Ele surge como uma ponte segura. Uma forma de manter a segurança das quatro paredes, mas devolvendo um pouco dessa complexidade para o animal. Exato, devolvendo o mundo exterior para ele, mas com controle. Mas aí a gente entra num terreno meio espinhoso, né? Porque uma das maiores dúvidas que as fontes trazem, e que acho que qualquer pessoa racional teria, é aquele grande mito da fuga. Ah, o clássico mito da fuga. Sim, porque a nossa lógica humana diz que se a gente mostrar a rua para o gato, se ele sentir esse gostinho de liberdade e de expandir o território, ele vai ficar mal acostumado. Aham, muita gente pensa assim. A tendência não seria o bicho tentar fugir pela fresta da porta toda santa vez que o motoboy chegar com a pizza? Então, essa é basicamente a barreira psicológica número 1 que impede as pessoas de começarem os passeios. Mas a análise comportamental que a gente viu mostra que a mecânica desse instinto funciona de um jeito exatamente oposto. Oposto. Como assim? Os gatos desenvolvem essa obsessão maluca por fugir justamente porque eles têm essa necessidade exploratória imensa sendo reprimida o tempo todo. Imagina uma panela de pressão no fogo. Certo. O confinamento absoluto só vai aumentando essa pressão interna. Quando o tutor cria uma rotina de passeios na guia, ele está, na verdade, instalando uma válvula de escape super segura. Ele está suprindo ativamente essa demanda da biologia do gato. Ah, entendi. Então quer dizer que eles não ficam viciados na rua. Eles ficam saciados. Saciados. É a palavra perfeita. Ao gastar aquela energia mental toda mapeando o quarteirão, farejando as coisas sob supervisão, o interior da casa volta a ser percebido pelo gato só como um lugar de descanso. E não como uma gaiola que ele precisa arrombar. Cara, faz muito sentido. Mas a grande questão é como a gente operacionaliza isso, né? Porque, tipo, com um cachorro o processo normal é ir no pet shop, comprar uma coleira forte, botar no pescoço e sair andando até a esquina. Com gato, se você fizer isso, vai dar muito errado. A anatomia felina pede uma abordagem de equipamento completamente diferente. A escolha do equipamento é o que dita se o negócio vai ser um sucesso, um desastre logo de cara. E as fontes focam muito nos peitorais, né? Sim, primariamente nos peitorais. A diferença anatômica aqui é que os gatos têm um sistema tátil que é de uma sensibilidade que a gente nem imagina. Eles têm receptores de pressão e pelos táteis que não ficam só ali no bigode, no rosto. Ficam espalhados pelo corpo todo. Exatamente, pelo corpo inteiro. E por causa disso, eles têm uma aversão profunda a qualquer peso extra ou pressão contínua no torso. O cachorro não liga para isso. Ele tem outra estrutura, tolera aqueles arreios super grossos, de boa. Então isso derruba logo de cara aquela ideia de comprar aquelas armaduras táticas gigantes que a gente vê nas lojas, né? Cheias de metal, tecido grosso. Nossa, derruba na hora. Para os gatos, os especialistas das fontes são super taxativos. As melhores opções são guias fininhas. Tem que ser minimalista e o mais leve possível. Porque se o animal é tão sensível à opressão, botar um colete daquele tamanho deve causar uma sobrecarga sensorial absurda nele, não é? É exatamente por causa dessa sobrecarga que muitos gatos simplesmente travam. Eles vestem aquela roupinha ou o colete e caem de lado, parece que estão paralisados. Eu já vi vídeos disso. É engraçado, mas agora faz sentido o porquê. Pois é, o mercado está inundado desses peitorais grandes, cheios de velcro, mas o efeito psicológico daquelas armaduras só serve para acalmar o humano. Não ajuda o bicho em nada. É para dar paz de espírito pro tutor que tem medo do gato escapar como água, né? Exato. Mas pro felino, aquele monte de tecido abafando os sensores corporais incomoda num nível extremo, inibe até o movimento natural dos ombros dele. O ideal mesmo são aqueles modelos em formato de H, bem fininhos, e de preferência modelos que abram com fechos tanto no pescoço quanto na barriga. Ah, para não ter que enfiar pela cabeça dele. Isso, porque gato detesta contenção. Ter que enfiar um negócio apertado na cabeça dele é pedir para começar a experiência com o pé esquerdo. Tá, então digamos que a gente fez o dever de casa. Compramos o equipamento certo, a guia mais fininha e leve que tinha. Imagino que o próximo passo peça uma cautela enorme, sabe? Porque a pior ideia seria vestir isso no bicho à força e tentar arrastar ele pela calçada na mesma tarde. Seria um desastre completo. O guia detalha muito bem como estruturar essa, digamos, jornada do herói do gato de apartamento.
E o primeiro limiar dessa jornada é o que a psicologia animal chama de treinamento baseado em associação. Isso deve exigir uma paciência de monge. Monumental. O aviso em letras garrafais lá na fonte é: jamais, em hipótese alguma, coloque o peitoral à força. Tem um erro clássico que o pessoal comete muito. A pessoa vai lá, bota o peitoral, o gato sofre aquela sobrecarga tátil que a gente falou e congela. Cai duro no chão, né? Duro feito uma tábua. E aí, o humano olha para aquilo, deixa o coitado largado lá por horas e pensa: ah, ele tá se acostumando na marra, já já ele levanta. Nossa! Só que, neurologicamente, isso não é habituação de jeito nenhum. Isso é induzir o animal a um estado de trauma. É o que chamam de impotência aprendida. Ele paralisou porque o cérebro dele acha que ele foi capturado por um predador gigante e não tem como fugir. Que terrível, cara. Então a tática certa tem que ser convencer o gato de que aquele peitoral esquisito é, na verdade, um aviso de que algo fantástico vai acontecer? É o único caminho. Associação positiva diária. O tutor tem que pegar aquele alimento de maior valor para o gato, aquele sachê específico que ele escuta o barulhinho e vem correndo de outro cômodo. Favorito indiscutível. Isso. Aí a rotina começa pertinho da porta de casa mesmo. Enquanto ele tá lá super focado, mastigando o petisco, você vai e encosta o peitoral nele de leve, ou veste se ele deixar. Se o gato parar de comer, mostrar que tá incomodado ou tentar sair de perto, Tira na hora. tira no mesmo milissegundo. Zero força. E aí você tenta de novo só no dia seguinte. O objetivo a longo prazo é fazer o cérebro do bicho ligar a visão daquele objeto estranho à melhor hora do dia dele. E pelo que o documento diz, isso pode demorar, né? Pode levar desde um único dia, se o gato for super de boas, até 2 longos meses de tentativas todo santo dia. É um trabalho de formiguinha absurdo, né? E é muito fascinante como esse processo de habituação do felino exige método, uma revisão do progresso ali todo dia, paciência e, cara, o principal, não pular etapas. É uma curva de aprendizado diária mesmo para entender o ritmo do bicho. Pois é, e sabe de uma coisa interessante? Esse processo todo é quase como uma rotina de estudos, né? Falando nisso, sabia que quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e super envolvido com leitura? Olha só! E a gente sabe que esse perfil combina muito com a galera que está na batalha de estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. E olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fecha parênteses. Muito bom. Mas voltando aqui para o ritmo do nosso felino. Da mesma forma que um estudante não devora o edital inteiro da prova no primeiro dia de estudo, o nosso gato também não vai sair marchando pela calçada logo na primeira tentativa de passeio. Com certeza não vai. Então, depois que ele finalmente aceita vestir o tal do peitoral e já está caminhando pela sala de casa sem nem ligar para a guia balançando, qual que é o próximo passo para finalmente cruzar a fronteira da porta da rua? É bem nesse ponto que a gente vê a maior quebra de paradigma sobre passear com felinos. Porque o erro fatal que as fontes relatam que acontece direto é o tutor pegar o gato já de coleira, colocar no colo, descer o elevador e soltar o bicho lá no meio de uma praça lotada. Nossa, o gato deve pirar. Pira completamente. O cérebro dele não teve tempo de mapear o trajeto de volta para a segurança do apartamento. Isso gera um pânico imediato. Por isso, a regra de ouro do material é clara. O limite inicial é a própria porta de casa. O tutor bota a guia, abre a porta para fora e senta no chão. E só espera. Entendi. Em vez de você impor um ritmo e puxar a coleira, a ideia é deixar o gato tomar a decisão sozinho de investigar o corredor ou o quintal? Autonomia é a palavra-chave para construir a confiança felina. O gato que tem que expandir o território dele, no tempo dele. Pode ser que, no primeiro dia que a porta abrir, ele só sente no tapetinho da entrada e fique meia hora lá só farejando o vento que vem do corredor. E isso já é uma vitória, certo? Um sucesso absoluto. Para dar aquela encorajada de forma mais orgânica, a dica é jogar uns petiscos secos ali pertinho, no corredor mesmo. Ele dá 2 passos para fora da zona de conforto,
come o petisco, olha em volta, vê que o mundo não acabou e volta para a segurança de casa. Vai expandindo o radar aos poucos, centímetro por centímetro. Exatamente isso. Sabe que isso me lembra muito uma das histórias mais legais desse material todo? É o caso daquela tutora que transformou as escadas do prédio, de apartamentos dela, numa verdadeira academia de ginástica para gatos. Ah, essa história é fantástica. O animal dela pesava mais de 11 quilos. Tipo, 11,5 quilos e ele ainda tinha displasia no joelho. É o relato perfeito para cristalizar essa diferença entre passear com cachorro e com gato. Para esse felino específico, que não conseguia nem se sustentar direito, o objetivo do passeio não era nem de longe caminhar 4 quarteirões até o parque. E assim impossível para ele. Sim, o esforço monumental dele era só cruzar a porta do apartamento e começar a descer e subir os lances da escada ali do prédio. E se a gente for analisar a biomecânica de uma escada para um quadrúpede felino, o esforço exigido é simplesmente tremendo. Como assim, biomecanicamente falando? O movimento de descer um degrau exige uma força de frenagem brutal dos ombros e das patas da frente. E a subida exige uma explosão de força absurda dos membros traseiros para empurrar aquele peso todo para cima. É, na prática, um exercício aeróbico e muscular de altíssima intensidade. Nossa, pensando por esse lado, é o equivalente exato a gente ir para academia fazer aquelas séries pesadíssimas de agachamento, né? Ou ficar 40 minutos sofrendo naquelas máquinas e simular escadaria. O corpo deve sentir o impacto na hora. E sentiu mesmo. A percepção da tutora foi fundamental nessa história. Ela notou que, nos primeiros dias dessa rotina de subir e descer degraus, o gato ficou visivelmente dolorido. Chegou ao ponto de ter dificuldade para erguer a patinha para entrar na própria caixa de areia. Caramba! De dor muscular? Sim, dor muscular. O processo fisiológico neles é idêntico ao nosso. Um músculo que não está acostumado a fazer esforço sofre microlesões e acumular ácido lático. E as articulações sentem muito peso extra. E o mais genial é que a solução que o guia propõe não foi, tipo, desistir do passeio. Eles instituíram dias de descanso obrigatório. Sim, treino. É o princípio mais básico da educação física, construir resistência respeitando o limite da biologia daquele indivíduo. Cara, é impressionante ver como uma pequena mudança de perspectiva transforma tudo. Deixar de ver um corredor de escada sem graça só como um caminho para a rua e passar a enxergar aquilo como a ferramenta de saúde perfeita para o animal. E olha, assim como o gato está dando esses primeiros passos para expandir o próprio território físico e mental dele, se quem nos escuta está gostando de expandir os próprios horizontes com as nossas análises profundas, este é um momento ideal para curtir e se inscrever no canal. Assim vocês não perdem as nossas próximas explorações por aqui. O ecossistema agradece, com certeza. E falando em expandir horizontes, isso exige muito método, porque quando o felino finalmente ganha confiança no corredor e está pronto para ir lá para fora conhecer a natureza real, além do prédio, a logística de segurança muda completamente de figura. Aí a gente chega na fase do mundo exterior de verdade. Como é que se faz essa transição do prédio para o parque? Imagino que descer a rua caminhando vários quarteirões pela calçada não seja uma ideia muito boa, né? Péssima ideia. A calçada urbana é um ambiente hostil demais, barulhento, imprevisível demais para um gato que está em treinamento. E qual é o protocolo, então? O detalhe crucial que as fontes enfatizam muito é o uso obrigatório da caixa de transporte. O gato já veste o peitoral em casa, entra na caixa... Que nessa altura já tem que ser tipo o porto seguro dele. Isso, um bunker móvel inexpugnável. Aí, ele é carregado pelo humano nessa caixa até um local com verde que seja bem tranquilo. Só que aí o documento traz uma instrução que pega muita gente de surpresa, porque vai contra tudo que a gente pensa sobre passear com pet. O que eles dizem? Que você deve evitar descampados, parques muito abertos e aqueles gramados lisos e enormes a todo custo. Isso soa super contraintuitivo num primeiro momento, porque a imagem clássica na nossa cabeça de levar um pet no parque é justamente achar o maior gramado possível, tirar a coleira e deixar ele correr atrás de uma bolinha. Mas essa é a visão canina da coisa. A diferença fundamental está na posição que cada espécie ocupa ali na cadeia alimentar da natureza. Ah, os cães são predadores de topo. Na cabeça deles, sim. Eles enxergam aquele parquezão aberto como uma pista plana, um ambiente em 2D perfeito para correr.
Já os gatos, beleza, eles são predadores incríveis de presas pequenas. Mas, biologicamente, eles também são presas de animais maiores. Uma dupla identidade. Exatamente. E isso dita absolutamente tudo o que eles fazem lá fora. Se você coloca um gato bem no meio de um gramado aberto, sem cobertura nenhuma, o instinto milenar de sobrevivência dele aciona um alarme vermelho na hora. Porque ele se sente um alvo exposto. Exposto num tabuleiro 3D. A primeiríssima reação de um gato no meio do nada é olhar direto para o céu. Procurando ameaças aéreas, Tipo um gavião. gaviões, aves de rapina, corujas maiores. O estresse deles vai nas alturas instantaneamente. Então, o ambiente que é realmente ideal para o felino é um lugar rico em cantinhos isolados. Muitas moitas fechadas, raízes expostas, troncos grossos. Lugares onde ele consiga se esconder em um segundo se precisar. E que ofereçam rotas de fuga verticais para ele subir rápido. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa compreensão. Porque isso acaba redefinindo o próprio conceito humano do que é passear. Totalmente redefinido. Porque para o tutor médio, um passeio de sucesso é bater meta, né? Ir do ponto A ao ponto B numa meia hora de caminhada rápida para suar a camisa. Para o cérebro do gato, um passeio espetacular pode ser andar 3 metros e não sair mais daquele metro quadrado. Ficar 15 minutos dissecando o cheiro de uma única folha no chão. Mastigando uma haste de capim específica para ajudar na digestão. Subindo num tronco só para afiar a garra e sentar ali escaneando o movimento do vento, né? Não tem essa coisa de meta, de quilometragem. Nenhuma. O objetivo é puramente o enriquecimento sensorial. É qualidade, não quantidade. Embora, claro, a gente tenha que adicionar uma camada extra aí, porque as fontes também mostram umas exceções bem impressionantes. Como assim? Tem gato maratonista. Quase isso. O documento relata o caso de um gato que a família treinou de forma meticulosa desde que ele era bem filhotinho. Hoje, esse gato atua quase como um trilheiro profissional. Mentira! Fazendo trilha no mato? Trilha pesada, densa. Ele acompanha os donos em caminhadas de 3 a 4 horas no meio da mata, subindo em pedra, chegando até cachoeira junto com a família. Que loucura! E o detalhe é que o nível de exigência física e mental desse gato subiu tanto ao longo dos anos que na época da quarentena, quando a família teve que parar com as trilhas, a panela de pressão dele apitou feio. Ah, o bicho deve ter surtado trancado. Desenvolveu um quadro super sério de ansiedade, começou a vocalizar sem parar, ter comportamento destrutivo na casa, porque o cérebro e os músculos dele literalmente precisavam daquele desgaste extremo para se manterem num estado de equilíbrio. É a prova irrefutável de que cada animal tem a própria régua, né? Tem a própria necessidade biológica individual. Mas olha só, mesmo que você treine o seu gato maravilhosamente bem com sachês e caixa de transporte, o mundo real lá fora é puro caos. O caos sempre acha um jeito. O que acontece quando o pior cenário de todos se materializa na nossa frente? Tipo, o felino pode ser o animal mais zen do bairro, mas aí um caminhão de lixo buzina do nada ou um cachorro grande aparece correndo solto. Isso pode estragar todo o trabalho numa fração de segundo, não é? Com certeza. E aí a gente chega na parte mais crítica de toda essa exploração das fontes, a neurobiologia do susto. E mais importante, como a mente humana falha miseravelmente quando tenta ajudar um felino em pânico. O que nós fazemos de errado? Quase tudo. Tem um relato no material que é de arrepiar. Uma cliente estava se mudando em definitivo lá para a Europa. Ela tinha que acostumar as 2 gatas a sair do apartamento para poderem encarar o aeroporto, voo de 24 horas e tal. E aí, num dos treinos de habituação, bem no corredor do próprio prédio... Que em teoria era para ser um ambiente super seguro e controlado, né? Exato. Uma vizinha simplesmente resolveu abrir a porta de supetão e saiu correndo super apressada pelo corredor. Nossa, o cenário do pesadelo. Tem o barulho alto da porta, o movimento brusco e o susto da imprevisibilidade, tudo batendo no gato de uma vez só. E olha, o meu instinto humano paterno, vendo meu bichinho aterrorizado assim, seria imediatamente me abaixar e tentar abraçar o gato contra o meu peito para proteger ele daquilo. Esse é o instinto primata padrão de todos nós. Abraçar para proteger. Foi exatamente o que essa tutora da história tentou fazer. E o que aconteceu? Um desastre.
A gata entrou num estado de pânico cego absoluto. Ela arranhou os braços da tutora até tirar sangue, se debateu, conseguiu se soltar, correu enlouquecida pelos corredores e começou a arranhar a própria porta do apartamento num desespero tão grande para entrar que machucou as próprias patas. Meu Deus. Mas espera, se a intenção da mulher era só proteger o bicho, por que a reação da gata foi lutar pela própria vida contra a pessoa que mais ama ela no mundo? A pessoa que dá comida todo dia. A explicação está nos milissegundos de como um cérebro assustado opera. As fontes explicam que a neurobiologia felina muda diante de um terror repentino. O córtex pré-frontal do gato, Que é a parte lógica, né? isso, a área responsável por pensar com lógica, por reconhecer os rostos conhecidos, por manter a calma, essa área essencialmente desliga, tem um curto-circuito na hora. Apaga tudo. Apaga. E o sistema límbico, que é aquela parte mais primitiva e rústica do cérebro, responsável só pela sobrevivência pura e simples, assume 100% do controle da máquina. O comando neurológico é um só. Fuja e se esconda agora. Cara, usando uma analogia aqui, é como se o painel de controle lógico do cérebro apagasse as luzes e o alarme de incêndio do prédio inteiro disparasse ensurdecedor no sistema de som. Exatamente. Não tem mais espaço de processamento para ele pensar. Ah, essa mão gigante descendo em mim é a mão do meu amigo. A analogia do alarme de incêndio é perfeita. Naquele milissegundo de terror limpo, se duas mãos imensas descem sobre o gato e apertam ele, o sistema límbico não processa isso como um abraço de proteção. Ele processa como uma captura. Sim, a leitura que o cérebro faz é: pronto, fui finalmente capturado pelas garras de um predador, é o meu fim. A reação instintiva vai ser lutar até morto para se desvencilhar daquilo. É instinto puro. Puro. Por isso, a regra de ouro inquebrável, escrita com todas as letras nas fontes para qualquer situação de pânico na rua, é muito paradoxal para nós. É simplesmente: não toque no gato sob hipótese alguma. Sério? Mas e se ele fugir? Para isso que serve a guia. A guia é a sua âncora de segurança. O protocolo correto é afrouxar a tensão da coleira, seguir o movimento do animal, correr atrás dele e deixar que ele entre no esconderijo que ele achar seguro. Seja embaixo de um carro ou atrás de um vaso. Atrás de um banco de praça, ou até se tocar de volta na caixa de transporte dele. O humano só acompanha a distância pela guia, garante que ele não fuja dali e literalmente espera. Dá tempo para o alarme de incêndio desligar e o painel lógico ligar de novo. O tutor aguarda a racionalidade fisiológica do bicho voltar. Pode demorar uns bons minutos. Você vai notar que a respiração ofegante dele vai acalmar, aquelas pupilas super dilatadas vão encolher, as orelhas vão relaxar daquela posição grudada na cabeça. E mesmo aí, o humano não vai lá e agarra ele. Tem o teste, né? Tem o teste definitivo. Você pega aquele petisco de altíssimo valor e oferece perto do focinho. Se o gato cheirar o petisco e comer, bingo! É a prova neurológica de que o cérebro dele processou que a ameaça letal passou e que o sistema digestivo já voltou a funcionar. Uau! Só depois dessa confirmação do sachê é que a gente pode fazer carinho. Só aí o humano faz um carinho super suave, elogia com voz bem calma e aí avalia se dá para continuar o passeio ou se é melhor voltar devagarinho para casa. Cara, que fascinante! É uma verdadeira aula magistral de inteligência emocional e de respeito à biologia aplicada à criação de animais. A gente deixa de impor a nossa reação de primata abraçador por cima do susto deles e dá o espaço que a mente deles precisa para processar aquele terror. É o respeito supremo à natureza deles. E olha, quando a gente afasta a câmera e olha para o panorama completo, todo esse esforço hercúleo que a gente relatou aqui, escolher a guia minimalista de peso zero, gastar meses num treinamento diário de associação positiva, lidar com os sustos do mundo lá fora, domar nos nossos próprios instintos na hora do pânico. O que as fontes concluem sobre o saldo final disso? O retorno vale mesmo todo esse investimento? O consenso dos dados é esmagador. Os benefícios fisiológicos e mentais são tão formidáveis que eles prolongam, de fato, a expectativa de vida do animal. Mais do que só salvar o sofá dos arranhões. Muito mais.
A gente está falando de perda de peso consistente, que é a maior barreira contra o diabetes felino e contra a degeneração das articulações antes da hora. Tem o estímulo cognitivo constante, que o material aponta como um fator crucial para prevenir o envelhecimento do cérebro e disfunções na velhice. O cérebro fica ali mapeando coisas novas toda semana. O tempo todo